normal, o que que é? O TRH vai estimular a secreção, né, de TSH pela hipófise, que vai lá na tireoide, T3 e T4. Os valores aumentados de T3 e T4 no sangue servem de feedback negativo, ou seja, parem de produzir TRH, parem de produzir TSH, certo? Então, regula para manter tudo normal e fisiológico ali, beleza. O primário, o que que acontece? A gente tem um problema na tireoide. Lembra a escadinha? Ó, isso aqui, primário, secundário, terciário. Então, escadinha aí de classificação. Então, quando a gente tem atrofia idiopática, né? Aí a gente tem alguma doença que ataca a tireoide diretamente do paciente, a gente não tem T3 e T4, certo? Se a gente não tem T3 e T4 na circulação, a gente não tem o feedback negativo. Se eu não tenho feedback negativo, gente, então, se eu não tenho alguém que fale assim, ó, ô de cima, não precisa mais mandar coisa aqui pra baixo, porque a gente já tá cheio. Então, se eu não tenho isso aqui, os meus superiores vão mandar fazer trabalho, né? Então, o TRH vai falar, ó, vai produzir sim, aí o TSH, olha como ele tá aumentado o tamanho em relação aqui, na letra, didaticamente para vocês entenderem. Então, eles vão estar o quê? Aumentados. Certo? Então, no primário, já puxando novamente lá o gancho com o exame laboratorial, a gente tem um aumento, né, de TSH, porque a hipófise está produzindo normal, porque ela não tem feedback, mas eu tenho uma doença que diminui o meu T3 e T4. Então, o meu T4, que é o que a gente normalmente pede, vai estar baixo. Então, já fazendo com que vocês entendam o que eu vou falar lá na frente. E o secundário, terciário, enfim, a gente tem problema ou o terciário no TRH ou o secundário no TSH. Então, a gente não tem a produção deles e aí a gente, obviamente, não vai ter T3, T4 para nada. Se o meu superior não tá mandando eu fazer, eu não vou fazer. Então, T3, T4, ó, simplesmente não vai ser produzido e aí, nesse feedback aqui, também não vai adiantar, ele vai estar baixo, o T3 e T4, tá? Então, o TSH baixo, nesses, porque a gente não tem, né, reproduzidos, e o T4, também T4 total, estará baixo no, por exemplo, hipotireoidismo secundário, tá? E o terciário também segue a mesma linha de raciocínio e de pensamento. Então, né, definindo isso tudo para vocês. Tá bom, Thaís, eu já entendi a parte de patologia, como acontece, você já fez, né, o gancho lá com os exames, alguns exames complementares no sangue, mas e aí? Você não falou até agora de como o paciente vai apresentar para mim clinicamente. Eu quero aprender, eu quero saber como desconfiar. Então, eu vou mostrar para vocês os sinais clínicos mais comuns que eu vejo. E eles podem ser divididos, e eu dividi esses sinais clínicos em blocos. Então, assim, o bloco dermatológico, o bloco oftálmico, o bloco metabólico, tá? Para vocês conseguirem tentar enxergar que é uma doença endócrina que reflete em vários sistemas. Então, os sinais dermatológicos, que é o primeiro sinal. O que que o paciente apresenta? Problemas dermatológicos óbvios, mas quais? Primeiro, assim, que eu bato o olho e vejo que pra mim nossa, eu quase falo que é patognomônico. Quase falo. Que é, cadê onde eu coloquei aqui, ó? Cauda de rato. Eu vou mostrar a imagem pra vocês. Alguém já viu uma cauda de rato? Alguém já pensou, né? Tipo assim, parei e falei assim, ó, como é que é a cauda de rato? Pensem, como é a cauda de rato? O rato é todo peludinho, bonitinho. E ele chega na cauda, ele é o quê? Pelado. Né? Tem aquela cauda pelada, feia, sem nada, né? Só com uns fiapos de pelo ali. Ele não tem aquela cauda peluda, volumosa, bonita, né? E é uma cauda desse jeito, gente. O paciente chega pra mim, obviamente que ele pode ter outros sinais de pele, né? Ele não precisa ter aquele pelame bonito em cima e a cauda pelada, não. Mas ele inevitavelmente tá com a cauda pelada. Pra mim é o que eu olho e falo, pode ser hipotireoidismo. Tá? Então, essa cauda de rato, vou mostrar a imagem para vocês também. A gente tem, né, pelos finos, secos e quebradiços. Quando você pega aquele paciente e vai examinar, e aí você passa, né, a mão no pelame dele, você abre, você puxa o pelo para você ver a pele, ver se tem descamação. Você pega o pelo, assim, você consegue tirar, você consegue epilar aquele paciente, assim, com a mão. Você vê que aquele pelo é um pelo seco, um pelo ruim, um pelo quebradiço, fino, sabe?
Tem alguns pacientes que têm alopecia, então ele tem falta de pelos, né? Principalmente aqui na região do dorso, do flanco daquele nosso paciente. Então ele tem quedas de pelos, áreas sem pelos. Eles podem ter uma hipotricose, que é o pelo mais ralo, né? Regiões ali com pelos falhos, mas tem uma rarefação pilosa, não de fato uma alopecia. E ele também pode ter uma alopecia mesmo, que é falha. Ó, eu olho para ele, ele tem falta pelo aqui, ele tá sem pelo mesmo, tá? Ele tem uma pele hiperpigmentada, então é uma pele com uma coloração um pouco mais escura do que o normal. O proprietário fala assim: ele tinha a pele da barriguinha dele rosinha, e agora essa pele tá meio preta, meio estranha, meio esquisita. Então essa hiperpigmentação também pode acontecer. A gente tem uma dermatite seborreica. Que é isso? É como se fosse uma caspa saindo. O proprietário fala: nossa, ele tá cheio de caspa. Aí quando você abre assim o pelo dele, tem um monte de caspas. Então vai juntando esse carnaval na cabeça de vocês, né? A quantidade de alterações dermatológicas que ele tem. Além disso, ele tem o mixedema, que eu vou mostrar uma imagem para vocês verem, que é uma cara um pouco mais inchada. E, ó, expressão trágica, sabe? É um cachorro triste. E como assim, Thaís? O que quer dizer cachorro triste? Olha isso aqui. Olha essa imagem. Você vê que ele tem um mixedema, né? Que é esse aumento de volume ali facial. E você vê que ele é uma expressão cansada, ele é uma expressão triste, né? Se fosse traduzir para o ser humano, a gente falaria assim: ele tá anêmico, prostrado, xoxo, manco, capenga, sabe? Ele tá aquele para baixo, que você olha e fala assim: nossa, mas tá triste. É isso, a gente olha para esse paciente e você vê de fato, não é relatos de livros utópicos assim, não, sabe? E não, você olha para o paciente, ele tá com um semblante mais caído, igual este daqui. Eu consigo olhar e achar ele triste, né? Mas acho que é por conta desse mixedema que dá essa impressão, né, de tá mais para baixo. Isso daqui, gente, é a dermatite seborreica que eu comentei com vocês. Então, abram o pelo do paciente, olhe o pelo do paciente. Então, veja se tem essas casquinhas. Quando tem essa descamação seborreica, o proprietário, ele costuma relatar isso para vocês. Ah, ele tá com muita caspa na região do dorso. Ele pode ter, né, áreas de alopecia também e a tal cauda de rato, olha, é o mesmo paciente. Então, presta atenção nessa cauda. Era para estar uma cauda com pelo bonitinha, igual essa foto aqui, tá? É o mesmo paciente. Essa imagem foi retirada da internet. E esse daqui é a cauda de rato. Então, o paciente, ele possui, né, uma rarefação, até mesmo uma alopecia nessa cauda que a gente chama de cauda de rato. Então, os sinais dermatológicos. Ah, Thaís, mas aí o negócio complicou. Porque, por exemplo, a dermatite seborreica pode ser um zilhão de coisas na dermatologia. Aqui, a alopecia, nossa, alopecia dá pra gente fazer assim, né? Um livro com causa de alopecia. Sim, gente, sim. Por isso que é importante a gente relacionar com outros sinais clínicos também, né? A gente não vai olhar só o dermatológico, a gente vai relacionar com tudo. Então, a gente também tem os sinais neuromusculares. E o que caracteriza esses sinais neuromusculares? Fraqueza, é um paciente fraco, cansado, como eu falei, sabe? Ele tem uma atrofia muscular e ele tem também, pode ter, né, paralisia de nervos cranianos, porque o problema é na junção neuromuscular, tá? Então, esses são sinais clínicos que às vezes os proprietários relatam para mim, ó. O paciente só fica deitado, parece que ele tá fraco. Quando ele entra assim, eu chamo ele aqui pra dentro de casa, ele levanta, ele cai, ele não quer vir, ele só quer ficar deitado. Então, assim, ó, você já vai juntando isso aí com outras coisas, outras informações. Abre a caixinha aí do cérebro de informações e vai colocando tudo na mesma caixinha pra gente ver se a gente consegue encaixar esse quebra-cabeça todo. Os sinais metabólicos, né? A letargia, o ganho de peso, nossa, são pacientes obesos. E esses pacientes, a gente de fato acredita. Quando o proprietário fala assim, nossa, ele não come nada e ganha peso. Né? Eu vejo muitas pessoas utilizando isso, né? Falando, ai, eu como nada, sabe? Eu só como de vez em quando e tô engordando. Deve ser hipotireoidismo.
Eu ouço falar isso também, sabe? Algumas desculpas de umas pessoas, minha tireoide deve estar ruim. Então, assim, são umas coisas bobas, gente, que a gente acaba relacionando e gravando, sabe? E então, é o ganho de peso. Nesse paciente, de fato, dá pra falar que ele tá gordo por conta da tireoide, tá? Mas eu vejo muitas pessoas usando essa desculpa no dia a dia. E também intolerância ao exercício. Ou essa daqui eu vejo as pessoas falando demais, não posso fazer esse exercício porque, né, eu tenho problema de tireoide, então, assim, eu tenho intolerância ao exercício. Mas o caso do cão, ele de fato tem intolerância ao exercício, porque ele tá fraco, ele tá letárgico, as junções neuromusculares dele não estão trabalhando como deveria. Então, ele não quer fazer os exercícios, ele reluta, e se ele anda daqui, ele é um paciente que tá cansado, que não quer. Então, isso já acende um alerta. Opa! É o que mais acende pra mim. Sinal dermatológico, paciente gordo, que de fato não emagrece e é um paciente que só quer ficar prostrado, só quer ficar deitado, né? Ele não quer. E algumas pessoas falam assim, achei que era idade, né? É meia idade. Aí ele falou, achei que era idade, que ele estava envelhecendo. Neste caso, não é, mas pode ser. Aí que vem a investigação. Seguindo, já falamos, né, dos dermatológicos, dos neuromusculares, falamos dos metabólicos, agora a gente vai falar dos cardiovasculares e reprodutivos. Olha como é uma doença que mexe com tudo, né? Com muitos sistemas. Então, cardiovascular, o que a gente vê no exame físico é um paciente que pode estar com uma bradicardia, um metabolismo lento, então o coração batendo, né, com um ritmo um pouco mais baixo. E reprodutivos, pode ter galactorreia, então, que é a secreção de leite pelas glândulas mamárias, diminuição da fertilidade em fêmeas caninas também é relatado na literatura. Então, aquela paciente que não consegue emprenhar, a gente tenta emprenhar, é criador, às vezes tenta emprenhar e não consegue, pode sim estar relacionado ao hipotireoidismo canino. Quer assistir mais conteúdos como esse? Se inscreva em nosso canal.